Mateus capítulo 13, versículo 24, para que você possa ouvir a palavra de Deus. Caso tenha alguma dificuldade, você levanta as mãos que o irmão vai até você, mas é o primeiro livro do seu Novo Testamento. Mais uma vez dizendo, a Bíblia não é dividida em Antigo e Novo Testamento, a Bíblia é uma só. Se fez uma divisão na história apenas para poder a gente entender melhor, né? O tempo antes de Jesus e o tempo a partir de Jesus. Mas a palavra de Deus é desde o princípio. Quem achou Mateus capítulo 13, versículo 24, diga amém. Coloca a mão sobre essa palavra, feche os seus olhos, diga comigo: Senhor meu Deus, é a tua palavra, que o Senhor fale ao meu coração, no nome de Jesus, amém? Presta atenção, meus amados. O grande problema do cristianismo não é um problema de hoje, é um problema que já existiu sempre, né? Era o grande problema que Jesus teve quando veio aqui à terra, pregar a salvação e sacrificar a vida por nós. E esse já era o problema antes dele. Qual era o problema? No versículo 14 diz assim: e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Amém? Presta atenção. Duas coisas que nós temos que observar. Isso é uma coisa que já vem desde o princípio, já que a palavra de Deus, como disse Jesus, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, o mesmo problema que Deus enfrentou no passado, na época dos profetas, né, foi o mesmo problema que ele enfrentou na época de Jesus, e é o mesmo problema que nós enfrentamos, que ele enfrenta hoje, através das nossas vidas. Qual é o grande problema? A gente não deixa de ter o momento ou a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus naquela época também era evangelizada, ou seja, ela pregada. Você vai ver até na época do Noé, que quando Deus deu a ele um tempo grande, mais de 100 anos aí, para ele construir uma arca, e nesse tempo, né, você vai dizer um intervalo até grande, um século a mais, né, ele pregava lá que Deus ia mandar o dilúvio. Ou seja, Deus nunca deixou de dar a oportunidade ao ser humano. Mas o grande problema é que ainda continua ainda hoje sem o povo, da mesma forma como diz aqui, entender. Ouvindo, ouvireis, mas não entendereis. Muita gente ouve a palavra de Deus, principalmente no nosso tempo. Tem palavra de Deus pela rádio, pela TV, pelas esquinas, um colega de trabalho, uma pessoa próxima. A gente tem a palavra de Deus bombardeada em cima de nós praticamente o tempo todo. Mas o grande problema não é que a gente falta a palavra, o problema é que falta o entendimento. É por isso que o profeta Oséias fala lá no capítulo 4, no versículo 6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Esse conhecimento representa o entendimento, que às vezes a pessoa conhece, né, a letra, faz até um curso técnico, uma faculdade, alguma coisa assim, ela termina, recebe o diploma, mas na verdade ela não sabe de nada. Quando ela começar a colocar aquilo em prática, é que ela vai compreender realmente a teoria do que ela ouviu. Você entende isso, pessoal? Sim ou não? Então, o que vale é o entendimento, porque o entendimento vai me fazer realmente colocar a prática da forma correta. Ouvir a palavra de Deus não vai mudar a minha vida, e nem vai me fazer mais abençoado do que ninguém, porque o próprio Jesus disse que bem-aventurado não é aquele que ouve a palavra de Deus, mas aquele que ouve e pratica. Quem pratica é quem entendeu. Aquele que não entendeu o chamado não coloca aquilo em prática. Tanto é que diz as escrituras que muitos são chamados, mas a pessoa não entende que ela precisa renunciar à vida, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e entender o propósito dele na cruz. Ou seja, ele não morreu apenas para fazer um sacrifício qualquer, ele morreu para que nós tivéssemos vida e assim acesso ao Pai, ou seja, para que nós não fôssemos condenados. Ele tomou o nosso lugar. Tanto é que a cruz que Jesus carregou não era dele, a cruz era do Barrabás.
Só que naquela escolha lá do povo, o povo preferiu escolher o Barrabás, né? Até parece que não é diferente do nosso tempo não, né? A gente teve aí alguns políticos aí, presidentes corruptos, né? Mas parece que tem gente que ainda defende o lado, né, daqueles que fizeram mal, que roubaram a nação, e diz, não, esse aqui está roubando, esse aqui não presta. Não presta porque não rouba, né? Ou seja, o que roubava presta. Tanto é que as pessoas dizem o costume assim, fulano roubou, mas fez. Não, ninguém tem a obrigação de roubar, ninguém tem o direito de roubar. A obrigação de quem assume cargo é fazer o que é certo. Se fizer o que é certo, a coisa flui. Quem tem, pessoal? Ninguém elege ninguém para colocar lá para desviar dinheiro. A gente coloca alguém lá pelo voto, é através para quê? O propósito da pessoa trabalhar correto para que traga benefício e não traga prejuízo. Então, para você ver que o mundo ainda não mudou. Na hora lá que estavam colocando as opções, ó, quem vai ser solto, Jesus ou Barrabás? Você vai dizer, infelizmente, a maioria do povo não entendeu. Mesmo eles sabendo quem era Barrabás, sabiam quem era, eles não iam acusar Jesus de roubo, mas iam dizer, Jesus curou o cego, né, levantou o paralítico, curou leprosos, libertou pessoas cativas, trouxe uma palavra de vida, ou seja, ofereceu um reino eterno. O Barrabás, o costume dele todo dia era roubar, mas o interessante é que mesmo as pessoas sabendo disso, elas ouvindo tanto falar de Jesus como ouvindo falar de Barrabás, na hora do julgamento lá, quando o Pôncio Pilatos colocou os dois, né, para serem colocados em julgamento, o povo acabou escolhendo o Barrabás. Então não foi falta de conhecimento da história de Jesus e nem de conhecimento da história de Barrabás, foi só entendimento, e por não entender, escolheram errado. Quem entendeu, pessoal? Da mesma forma tem acontecido isso dentro da igreja. A igreja de Jesus muitas das vezes tem tomado decisões, pessoas que dizem eu falo igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando eu, você, porque a igreja não é isso aqui, a igreja é você. O templo de Deus é você. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A verdadeira igreja de Jesus é o homem, mas o homem que se coloca para servi-lo. Tanto é que a igreja é uma chamada casa de oração, é para Deus estar presente. Então aquele lugar chamado casa de oração quer dizer, a pessoa, ela tem que ser alguém que esteja pronto para Deus viver com ela. E Deus aceita qualquer um. Na verdade, Deus não aceita qualquer um. Deus chama você de qualquer jeito. Você pode ser qualquer um, mas quando Ele chama você, Ele tem um propósito de mudar você, moldar você conforme aquilo que Ele deseja. É por isso que na oração do Getsemane Jesus diz, Pai, seja feita a tua vontade. A melhor maneira de destruir uma pessoa não é dando nela por fora, é destruindo ela por dentro. Você vai ver isso que desde a época do cristianismo, quando Jesus saiu, subiu aos céus, deixou aqui os cristãos. As escrituras dizem que Jesus pregou o evangelho e disse para ele, vós sereis perseguidos, injuriados, difamados, tudo por amor do meu nome. É normal, ou seja, os cristãos sempre foram perseguidos. A igreja de Jesus, ela sempre foi perseguida. Se você olhar no tempo da Inquisição aí, muitos foram mortos na fogueira, né, decapitados, arrastados, esquartejados. Ou seja, aqueles que verdadeiramente professam a fé, haverá uma perseguição. E o que muito estranho é que o evangelho hoje, o mundo aceita. O mundo acha até legal quando você diz que é evangelho. Naquela época os cristãos eram perseguidos. Então é uma coisa que a gente tem que pensar, será que realmente nós estamos caminhando com Deus dentro da gente? Porque esse mundo representa as trevas, e aquele que é de Deus representa a luz. A luz não se dá com as trevas. Como é um exemplo para você entender isso melhor? Imagina você meia-noite dormindo com aquela luz apagada, chega uma abençoada e acende a luz e diz, acorda. E você ali ferrado no sono, querendo dormir. Seja sincero, o que é que você diria? Isso é educado, né? Tem pessoas que até diriam coisas bastante, né, palavrões. É verdade ou não é? Então, a luz não tem comunhão com as trevas. Quem é de Deus não pode ter comunhão com o mundo. Viver com o mundo não quer dizer andar como o mundo anda. Então você vai ver isso. O diabo, sabendo que perseguindo os cristãos, lutando na arena para poder os leões comer, para ser lá destruídos pelas feras, colocando nas fornalhas, queimando, crucificando,
eles não conseguiram destruir o Evangelho. Pelo contrário, aquilo que eles fizeram no exterior fez com que o Evangelho crescesse, porque os cristãos morriam sorrindo. Os cristãos, embora devorados pelos leões, eu não entendo isso. Como é que uma pessoa está sendo devorada pelo leão e está rindo? Eu acredito que se a gente olhasse assim com um leão solto numa jaula, se ele se soltasse da jaula e a gente estivesse no zoológico, acho que a nossa cara não seria de sorriso, seria um estado de petrificação. Nós ficaríamos virados estátua, ou parados no lugar sem conseguir sair, ou então usaria as pernas para que te quero, não é assim? E com certeza o semblante não seria de sorriso. Mas os cristãos, quando morriam mesmo na fogueira, dizem que o semblante deles era um semblante de luz, o semblante de quem estava feliz. Eu só posso entender isso, a vida da pessoa com Deus, e está tão cheia de Deus, que é como Estevão. Quem já conhece a história de Estevão? Que está pregando Jesus lá para os fariseus, e as escrituras dizem que os fariseus ficam revoltados e começam a apedrejar. E aí ele olha para o céu e diz: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado. A visão que ele está vendo é de Deus. Ele está vendo o próprio Jesus Cristo ali, dizendo para ele: fica tranquilo que você está em paz, você tem já para cá, ficar comigo para sempre, não se preocupa. Tanto é que ele nem se preocupa com as pedradas, mesmo levando pedrada na cabeça e em toda parte do corpo. As escrituras dizem assim: ô Jesus, perdoa eles aí. É impossível você levar uma mãozada de alguém e dizer perdoa. Pelo contrário, a tendência natural é que você queira evitar. Só precisa alguém falar mal de você, que você vai dizer: ah, falou mal de mim, ah, peraí. Se você souber alguma coisa da pessoa, você também vai fazer o mesmo. Mas a visão de Estevão sendo apedrejado é dizendo assim: perdoa, não liga não, isso não é nada não. Mas a Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. O grande problema da igreja de Jesus é a falta de comunhão com Deus. E por não ter comunhão com Deus, não tem como você entender. É o caso dos fariseus aqui. Ouvindo, eles eram de Deus, povo de Israel, ou seja, aparentemente seguiam a lei de Deus, porque tinham a palavra, tinham todo o conhecimento dela, mas não conseguiram entender Jesus, porque faltava vida com o Espírito Santo. Ou seja, tinha uma religiosidade, mas não tinha sinceridade dentro do coração. Ou seja, a vida deles era apenas uma aparência. O que acontece no meio cristão? Hoje muito cristão só é a aparência dentro da igreja, mas fora, infelizmente, eu vou usar uma expressão vulgar, mas é essa mesmo, é o cão chupando manga. Não sei nem se o cão chupa manga, mas essa expressão diz que a coisa não é boa. Quem entendeu? Então, eu quero que você entenda. Eu só vou entender o que Deus fala se eu tiver sinceridade, e essa sinceridade vai fazer com que o Espírito de Deus entre na nossa vida, e aí o Espírito Santo é que vai nos dar o entendimento. É por isso que Isaías 11:2 diz que ele tem o Espírito da sabedoria, do conhecimento, da inteligência. É ele quem produz isso. Se eu não tiver o Espírito Santo, não tem como. Pastor não prega. Se pastor prega, ele não vai converter ninguém. Ele tem que dar lugar, ou seja, tem que ter uma vida com Deus e reconhecer que não é ele quem vai pregar, e dizer: Deus, é a tua hora, é o momento do Senhor falar com o teu povo. Que é para o Espírito Santo falar, porque se o Espírito Santo falar, com certeza vai haver salvação. Eu lembro disso porque a primeira vez que eu fui na igreja, há 24 anos atrás, no mês de agosto de 1996, quando eu entrei na igreja, não a primeira vez numa igreja evangélica, a primeira vez eu estava iniciando a carreira na Marinha, e eu me lembro que eu fui lá porque eu fui convidado por uma jovem. Aí eu fui porque eu queria namorar, não fui lá porque a intenção era Jesus, a intenção era outra. Mas quando eu fui para a igreja verdadeiramente por um convite, e eu fui num bairro que ninguém me conhecia, para justamente ninguém dizer eu fui. A gente tem aquela coisa de Nicodemos, a gente vai escondido para ninguém ver, para ninguém saber. E aí aquela pregação do pastor falou tudo da nossa vida. Eu até pensei que alguém tinha ido me dedurar, falar mal de mim. E eu disse: nunca mais eu piso o pé nessa igreja. Esse cara só falou para mim, só olhou para mim. Eu vi ele olhando para todo mundo, mas a minha visão é que ele olhava só para mim, parece que era apontava o dele e dizia: é com você que eu estou falando. Eu disse: nunca mais eu piso o pé nessa igreja. E aí eu fui para a igreja em outro bairro. Quando eu cheguei lá, a pregação foi em cima de novo, e o pregador disse assim: você saiu de lá, vem para cá, querem fugir de mim.
é com você mesmo. E aí ali foi onde nós começamos a nos render, começamos a ler as Escrituras. E como as Escrituras libertam, diz as Escrituras: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Foi ali que nós começamos a entregar a vida para Cristo. E no mês seguinte estávamos se batizando nas águas, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero que você entenda. Eu quero ouvir Deus, mas eu quero entender o que Ele fala. Eu quero ver Deus, mas eu quero enxergar realmente Deus. Quem entende isso? É por isso que você vai entender. O diabo tentava destruir, lançava Daniel na cova dos leões, lançava Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha ardente, matava os profetas, perseguia os cristãos. A igreja cresceu. Então o diabo aprendeu uma coisa que é muito mais fácil de destruir a igreja: ele entra dentro da pessoa. É por isso que diz que a nossa mente é a mente de Cristo, que é para a gente não dar lugar às mentes que o diabo tenta colocar dentro de nós, ou seja, aqueles pensamentos que vão com certeza entrar no nosso coração e vão nos destruir por dentro, e nos destruindo por dentro será grande a nossa ruína. Então a única forma de o diabo destruir a igreja de Jesus é por dentro, e ele conseguiu fazer isso. Hoje os evangélicos, de uma forma geral, são inimigos entre si. Quem entende, pessoal? Tanto é que o diabo se infiltrou dentro das igrejas, e existe dentro das igrejas uma divisão. Embora se diga assim: Pai do Senhor, irmão, com outro evangélico de outra igreja, mas infelizmente isso é apenas uma hipocrisia, porque os cristãos hoje, de uma forma geral, de igrejas evangélicas, são como inimigos. Fazem aquele cumprimento de Pai do Senhor apenas como um ritual de bom dia, de educação, mas na verdade cada um está correndo atrás do seu, e a igreja de Jesus deixou de ser uma casa de oração para ser uma casa de comércio. E casa de oração não pode ser nunca casa de comércio, senão Jesus vai entrar na casa de oração, vai pegar o chicote e vai botar todo mundo para correr. Foi o que ele fez lá no templo. Quem lembra dessa passagem? Então, se nós queremos verdadeiramente ser salvos, entenda: às vezes o diabo tem plantado uma semente na nossa vida, e essa semente tem deixado você fraco na fé, tem deixado você sem forças para vir buscar a Deus, e você não entende porque às vezes você não tem força nem de vir à igreja para ouvir a palavra, ou você não tem força nem para orar, ou você não tem força nem para ler as Escrituras. É uma semente que o diabo plantou, e ela está conseguindo produzir um resultado na vida da pessoa. Diz assim no versículo 24: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. As pessoas pensam: esse inimigo aqui é o diabo. Amém, pessoal? Quando as Escrituras falam de inimigo, não é o ser humano, que a gente diz: aquele ser humano ali é meu inimigo, não vou com a cara dele, né? Não vou com a cara daquela pessoa. Ali não é o seu inimigo. O seu inimigo é aquele que faz o problema lá, coloca a contenda e faz aquilo que acontece aqui: retira-se, né? Eu até vi uma história às vezes no Zap, que o cara lá soltou, eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo saiu quebrando tudo. Aí por causa do cavalo que destruiu tudo, um matou a mulher, aí o outro vai matando o outro, vai matando um. Aí o diabo diz: não, eu só fiz soltar o cavalo. Ou seja, ele não precisa fazer nada, o ser humano por si só se destrói. Só precisa você soprar no ouvido dele e dizer: vai fazer isso, e ele acaba fazendo. O diabo não precisa entrar no corpo de uma pessoa para destruir a vida dela. Só precisa conseguir colocar na mente dela um pensamento e deixar esse pensamento, automaticamente ele vai entrar no coração da pessoa e a pessoa será destruída por ela mesma. É por isso que as Escrituras dizem que o Satanás e o diabo não tem poder para destruir aquele que é de Deus. Amém, pessoal? Mas você tem poder para destruir a sua própria vida. Tanto é que o nosso maior inimigo não é o diabo, porque o diabo é o inimigo derrotado. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Amém, pessoal? E aqui está a prova. Deus planta uma semente boa dentro de você, a palavra dele, a palavra da fé. E a palavra da fé é aquela que pode mudar a sua vida, é aquela que pode mudar a situação que você vive, a tempestade que você está passando. Só que o diabo sabe que isso vai acontecer, e ele não pode ficar parado. Ele vem e semeia o joio, ou seja, ele coloca a semente dele também.
E a semente dele, enquanto a semente de Deus é a palavra da fé, a semente do diabo é a palavra da dúvida. Enquanto Deus diz que vai fazer cumprir na sua vida uma promessa, o diabo diz: mas não é assim, espera um pouco, um dia vai dar certo. E todo cristão trabalha que um dia vai morrer e vai para o céu, e aqui na terra não vence nada. Amém, pessoal? E Deus nos chamou para vencer aqui na terra e também garantir a vida eterna. São duas coisas. A mais importante delas, a vida eterna. Tanto é que não adianta ganhar o mundo inteiro se perder a salvação. Ou seja, venceu na terra, não venceu por reino eterno. A vida da gente é curta. Eu me lembro que um dia desse era menino, hoje eu estou com 53. E vou completar 54 em setembro, para você ver. Ou seja, o tempo passa. E passou tão rápido que a gente ainda lembra do tempo de menina e a gente nem viu quando os cabelos caíram. Olha que interessante. Quando a gente percebe, já é tarde. É ou não é? Não dá, né? Nós entramos no mesmo time, né, Senhor? É assim ou não é, pessoal? Então, a gente tem que entender que o que Deus tem falado para nós é que o diabo tem plantado semente na igreja. E essa igreja somos nós. Essa igreja sou eu, essa igreja é você. Essa palavra ela não é para você, essa palavra é primeiro para mim que estou aqui. Essa palavra não é para o irmão da igreja. Às vezes o pastor prega e pensa que é para os outros, ele prega primeiro para ele. Mas também serve para todos, porque todos nós estamos, como disse no domingo passado, no mesmo barco. Se o barco afundar, nós afundamos juntos. Mas se o barco chegar no outro lado, chegaremos, então vamos chegar juntos na salvação. Amém? Então está aqui, ó. Como é que o diabo consegue semear na nossa vida e nós não percebemos? O versículo 25 diz aí: como é que o diabo consegue semear? Leia novamente aí, vai lá. Mas a gente dorme. Como é que a gente dorme? Não é o dormir literal, a gente dorme espiritualmente. O que é dormir espiritualmente? Você deixa de buscar a palavra, você deixa de ter envolvimento com Deus. Isso faz com que no mundo espiritual você adormeça. O diabo aproveita aquele momento, já que as escrituras dizem que o diabo é o ladrão, vem para matar, roubar e destruir, João 10:10, é assim ou não é? Então como é que o ladrão faz? Qual a melhor hora para o ladrão entrar numa casa? De dia? De dia pressupõe que todo mundo esteja acordado. A melhor hora qual é? À noite. E geralmente ele espera o quê? À meia-noite, né? Na madrugada, porque é aquela hora que geralmente todo mundo está com aquele sono ferrado, aquele sono que pode passar um trator, explodir, soltar a bomba. Tem gente que não consegue nem acordar. Então ele aproveita o momento que a pessoa está dormindo para trazer prejuízo para a vida daquela pessoa. É o que o diabo tem feito. Às vezes você tem deixado seu tempo com outras coisas materiais e tem esquecido o tempo que você tem que se doar para Deus. E com isso você tem dormido e tem dado lugar ao diabo. O apóstolo Tiago diz: não deixe lugar ao diabo. Tiago 4:7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É por isso que em Efésios fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Se você se sujeita a Deus, você resiste ao diabo. Ou seja, você resiste o mal. Então o diabo não terá poder para colocar na sua vida, na sua mente algo. É porque as pessoas criaram o mito no mundo que o inferno não existe. O inferno é aqui. Já pensou o inferno aqui? Você tem a opção para ir para a praia, para viajar, para brincar, você se alimenta. Tem dia que você marca aquele churrasco em casa, convida alguém, você come aquele prato maravilhoso, né? Aquele mão de vaca, né? Com aqueles tutano maravilhosos, faz aquela feijoada. Aí você diz: é o inferno nesse momento? Então o inferno não é verdadeiramente aqui. O inferno existe, mas não é aqui. Mas aqui é um lugar que nós passaremos por lutas. Tanto é que Jesus falou: no mundo tereis. Aqui não tem facilidade. Quem pensa em evangelho fácil não entendeu o que Jesus falou. Quando ele diz em Mateus 16:24: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ou seja, você dizer não para os outros, dá para dizer, mas dizer não para si mesmo é complicado, né? Você não vai dar um doce para aquela pessoa porque você diz: ela tem diabetes. Não, vou dar não, você tem diabetes alta. Mas o problema é dizer não para você, você que está doido para comer aquele doce.
É complicado, é ou não é? Para os outros é fácil. Até por isso que diz, olhar para a vida dos outros, você achar, isso é nada. Ninguém sabe, né, a dor daquele que calça o sapato. Só conhece a dor quem vive. Então não adianta dizer que o problema da pessoa não é maior do que o seu. Às vezes pode até aparentemente o problema dela ser menor, mas às vezes para ela, para a estrutura dela, se torna maior do que o seu próprio problema. Amém, pessoal? Então o cristão ele dorme, tendência natural, nós dormimos. Por que nós dormimos? Porque a nossa natureza é a natureza da acomodação. Todo ser humano é fadado essa natureza do cansaço. Tem uma hora que a gente cansa e não tem como. A gente não é desenho animado que quando está com sono bota aqueles palitinhos no olho, né? Na minha época a gente tinha uns palitinhos no olho do desenho, aí ficava lá e ficava acordado. Não dá para a gente colocar um palito aqui. Quando dá o sono, meu irmão, a gente dorme até em pé. Eu me lembro que quando a gente estava na marinha, tinha gente que dormia, a gente conseguia dormir, cochilar em pé com um fuzil do lado. A gente quase caía, aí que a gente despertava um pouco, ia passar uma água nos olhos para poder dar certo. Quem já se viu nas Forças Armadas sabe que é assim, não é? Então Deus fala isso no Salmo 121, que Ele não dormita nem tosqueneja, Ele não dorme. É por isso que os olhos dele passam por terra, né, por toda a terra, à procura dos fiéis. E esses fiéis Ele acha no meio da igreja dele. Então, se você dormir espiritualmente, negligenciar o seu propósito com Deus, infelizmente Ele vai conseguir plantar o joio. E sabe o que é pior? É o que diz os versículos seguintes. Olha aí, versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família indo ter com ele disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Amém? Vamos parar aí. Ele diz: ó, foi plantado a semente boa, o trigo, e foi plantado também o joio. Não deu para perceber, não deu. Só deu para perceber depois de um certo tempo, né? Houve um crescimento, aí apareceu lá o trigo, começou a brotar o trigo, né? Os frutos começam a aparecer, não é assim? E o joio, embora pareça o trigo, ele não apresenta frutos, ele é vazio. Quem está entendendo, pessoal? E aí o cara percebeu: poxa, teve a plantação, teve o crescimento, depois de muito tempo é que se percebeu quem era joio e quem era trigo. Ou seja, muitas das vezes a pessoa está caminhando com Deus, mas tem dentro dela uma semente do mal. É por isso que a igreja de Cristo não cresce hoje, ela incha. É por isso que você vê tanto escândalo dentro da igreja, e principalmente inimizade entre irmãos. Irmãos que se odeiam e dizem ser de Deus. Sim ou não? É só você olhar até para as lideranças das grandes igrejas. São inimigos mortais um do outro. Passam mais tempo se acusando e dizendo que o outro tem demônio e o outro diz que o outro tem. Presta atenção? Ou seja, se a igreja de Jesus é para andar no amor, e para eu conhecer quem é de Cristo, a Bíblia diz: vós sereis conhecidos pelo amor de um para com os outros, não mais uns aos outros, como eu vos amei, sereis meus discípulos. Então, se não há esse amor e esse respeito, é porque na verdade está faltando essa condição de discípulo verdadeiro. Mas por quê? Porque o diabo conseguiu, colocou dentro da igreja a inimizade cristã e fez com que a igreja se tornasse empresa. A princípio pregou-se o evangelho para a salvação, hoje em dia só se prega o evangelho para você ganhar o mundo inteiro e vencer todo mundo e passar por cima de todo mundo. Quem entende isso? Se você tem percebido, as igrejas têm feito assim. Tanto é que o mais importante é tomar dinheiro do que levar uma vida ao conhecimento de Deus. E o envelope salva mais do que uma palavra. O envelope de oferta muda uma vida mais do que o propósito de uma palavra de você viver a fé. Ou seja, mudou-se o sentido. Mas por quê? Porque o diabo colocou na cabeça das pessoas que para ser de Deus tem que vencer sempre. Para ser de Deus, se prepare que a luta é grande. Você vence sim no final. Mas eu vou dizer para você, a luta é contra um gigante chamado Golias. E não é fácil encarar. Amém, pessoal?
Se você acha que é evangelho fácil, vem na igreja quando você vem, entende, né? Não gasta tempo com Deus, gasta mais tempo com a sua vida particular, não tira momentos para Deus, e você acha que esse evangelho vai te levar para o céu, me perdoe. Até digo para você, a maioria dos pastores, eles vão para o inferno. A maioria dos pastores não são salvos, porque na verdade pregam uma coisa que a maioria não vive, e isso não pode ser com você. Amém, pessoal? É mais fácil você estar sentado aí e ser salvo do que eu estar aqui e ser salvo, para você entender como é que a coisa funciona. Então a cobrança maior será em cima de nós do que em cima de você, porque nós temos a responsabilidade de ser exemplo do povo, de estar à frente de umas pessoas que precisam aprender. É como em sala de aula, o professor ele é responsável pela sala. Não é porque o aluno tirou nota vermelha que o aluno não é inteligente. Às vezes o professor não soube passar para ele o conhecimento, para que ele entendesse, não soube explicá-lo bem. E eu não quero responder por vida de ninguém. Eu acredito que cada um de nós temos que assumir as nossas próprias responsabilidades, e você entender que a sua vida está em jogo. Ou você pode alcançar a salvação ou perder. É por isso que ele diz aqui: eu não vou deixar arrancar o joio, porque se eu arrancar o joio, eu vou também poder arrancar o trigo junto. É por isso que Deus deixa pessoas dentro da igreja, às vezes até prejudicando a obra. Aí você vai ver por que essa pessoa às vezes não caiu, porque tem pessoas que ela mesma evangelizou, trouxe para a igreja, e Deus, se tirar aquela pessoa que evangelizou aquela outra que está no começo da fé, aquela outra vai se escandalizar e vai largar também. Assim, nem ela ficou, por que eu vou ficar? E quando a pessoa sai, geralmente ela vai botar defeito em tudo. É igual marido e mulher quando se separam. Não sei se você já viu algum casal que se separou. Se você falar com o marido, ele vai dizer: aquela mulher não prestava, aquilo era isso, era isso, era isso. Rapaz, ele faz a propaganda dela que ela merece o inferno. Mas se você falar com ela, ainda que ele esteja no céu, ela bota no inferno também. Quem já viu o casal separado? Né? Quando fica raiva um para o outro, misericórdia, né? Aquele que é boa gente se transforma no Satanás. Aquela mulher que até era uma mulher que tinha razão, se transforma na pior das mulheres, na boca daquele outro. É verdade ou não é? Então Deus não permite, Deus até sustenta a pessoa, até para ver, dá um tempo mais para ela, para ver se ela realmente conserta a vida. Porque o propósito de Deus é que nenhuma alma se perca, pessoal. Eu quero que você entenda, Deus não quer que nenhum de nós se perca. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Em outras palavras, Ele quer salvar você a todo custo. Deus faz de tudo para salvar a nossa vida. Deus dá tempo, Deus perdoa. A gente erra no amanhã e Ele perdoa de novo. A gente reconhece que falhou e Ele perdoa de novo. E Ele vai dando tempo, e às vezes você vem pecando há 10, 20, 30, 40 anos na fé, e Deus tendo misericórdia todo dia, porque Ele não quer perder você. Mas vai chegar uma hora que a paciência de Deus também tem limite. Porque se a paciência de Deus não tivesse limite, e criou-se uma mentira na igreja: a misericórdia de Deus é infinita. Não é. A misericórdia de Deus não é infinita. Se fosse infinita, ninguém seria condenado. Ele salvaria sempre. A pessoa sempre teria perdão até depois da morte. Depois que morreu, acabou-se a misericórdia. Se ela foi com Deus, está bem. Se ela não foi com Deus, já era. Não existe perdão após. Amém, pessoal? É por isso que muitas das vezes a pessoa interpreta as escrituras dizendo: a misericórdia de Deus é infinita. É infinita enquanto Ele te dá a oportunidade. E as oportunidades são muitas. Mas tem uma hora que Ele vai dizer: cessa. Como diz ele, né? Pese Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade, disse Jó, no capítulo 31, versículo 6. Ou seja, mas quando ele olhou para o neto de Nabucodonosor, ele disse: pesado foste na balança e achado em falta. Ou seja, a minha misericórdia contigo acabou-se. Naquela mesma hora ele morreu ali. Quem entende, pessoal? Então a misericórdia de Deus não é infinita. Parece infinita, porque Deus nos aguenta por muito tempo. Às vezes você chega na presença de Deus como eu cheguei na presença de Deus com quase 30 anos. Vou completar 24 anos de fé em agosto agora. Com quase 30 anos.
E você, às vezes está há anos na igreja, e você está começando talvez agora, mas olha o tempo que você passou na vida sem Ele, sem andar na palavra, sem obedecer, vivendo pelos seus próprios caminhos, e Deus esperou até agora para falar com você. Ele deixou você chegar na presença dele para ter o privilégio de ouvir a palavra. É por isso que Deus nos ama. É como uma mãe sempre espera que o filho se ajeite. É verdade ou não é? Às vezes tem filho que dá trabalho, mas a mãe sempre tem aquela esperança: não, ele é gente boa, meu filho é bom, minha filha é boa. Às vezes você vai dizer a expressão que é o cão chupando manga, ninguém aguenta. Mas para a mãe e para o pai, é verdade ou não é? Você não vai aceitar ninguém falar mal. Você vai sair em defesa daquela pessoa. É assim ou não é? Olha o versículo seguinte, versículo 29. Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer, vamos lá, ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa tirei aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ele está dizendo, ele deixa os bons e os maus andarem praticamente juntos. É por isso que na igreja tem peixes bons e peixes ruins, tem ovelhas e tem lobos. Agora, como é que elas vão andar sem ser percebidas? A ovelha já tem a sua própria vestimenta natural, e o lobo precisa se vestir de ovelha. Até parece aquele desenho animado. Quem se lembra aí daquele desenho animado que o passarinho dizia: ó o lobo, ó o lobo, ó o lobo, queria pegar um pitinho, e tinha um cachorro lá que corria atrás dele. Quem lembra desse desenho animado? Quem lembra aí, pessoal? Tem gente antiga, né? Eu lembro, pessoal. Eu assisti esse desenho animado, né? Tinha lá o pitinho piu-piu, né? E aí, quando viu o lobo lá, pegava ele, aí aparecia aquele cachorro, parecia um bulldogzão. Aí tá, mordia lá. Muitas das vezes ele se vestia de ovelha para chegar junto. Era ou não era? Querendo carregar as ovelhinhas, é verdade ou não era? Então, o diabo ele sabe trabalhar, porque ele é o pai da mentira. Ele mente tão bem que as pessoas acreditam nele. Por isso que a maioria das pessoas não buscam a Deus. E o diabo engana dizendo que qualquer religião é boa. Procura uma igreja. Igreja não é solução para a vida de ninguém. A solução para a vida de uma pessoa é Jesus. E Jesus é a palavra. Igreja é só um lugar de oração, para que você, como uma sala de aula, um aluno precisa aprender, ele vai lá ouvir aquela pessoa que já aprendeu um pouco mais. É como o professor, ele aprendeu um pouco mais, ele vai passar para aquele aluno que está iniciando, para que um dia o aluno passe a ser o professor também, passe para outro conhecimento. Não é assim que se faz, pessoal? Deus não quer ninguém escravo, quer que todos cresçam e que todos ocupem um lugar que possam ajudar a outros, levando a luz da salvação. Mas para isso precisa haver uma conversão sincera. A pessoa que quer andar com Deus, ela tem que começar com uma coisa: sinceridade. E sinceridade pressupõe, ela precisa tomar uma decisão na vida dela. Ou fica com Deus, ou fica no mundo. As opções só são duas. Não existe aquela opção que se criou-se na igreja, o crente vai no mundo. Um pé na igreja, não existe essa opção. Se alguém diz que existe essa opção de uma pessoa estar na igreja e estar no mundo, não existe essa opção. Ou você é de Deus, ou você pertence ao mundo. E o mundo, diz as escrituras, jaz o maligno, ou seja, está sob o domínio do mal. Mas eu estou indeciso. Se você está indeciso, infelizmente, você ainda está no mundo. Ah, mas eu já estou na igreja. Mas se você não decidiu verdadeiramente entregar a vida para Jesus, você continua vivendo no mundo, embora você frequente igreja. Pode ser amigo do pastor, amigo do obreiro, da irmã, do irmão. Se você não for amigo de Deus, misericórdia da sua vida no dia do juízo. Amém, pessoal? Vou ler mais um versículo para você, que está no versículo 46. E encontrando uma pérola, olha lá, 46. E se você não lê comigo, pessoal, sou ruim de leitura, leia comigo.
e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Amém? Ó, ele está dizendo: quem acha Jesus, nada é mais importante na vida. Tanto é que tudo que a pessoa tinha como ser, tudo que era vontade e desejo dela, ela vende tudo e ela compra aquela pérola de grande valor. Quem tem um encontro verdadeiro com Deus, o mundo não é mais a prioridade. A prioridade é a vida com Deus que leva ao reino eterno. Será que você teve um encontro com essa pérola de grande valor? Será que você achou essa pérola para a sua vida? Será que verdadeiramente você encontrou Jesus? Não, eu encontrei a igreja, mas será que você teve um encontro com Deus? Não adianta eu, o pregador, pregar a palavra se Deus não estiver verdadeiramente na minha vida. Eu seria o hipócrita e o maior dos enganadores. Estaria condenado ao inferno. Como é que eu sei se uma pessoa teve um encontro com Deus? Você vai ver os frutos que ela vai apresentar, porque as Escrituras dizem: pelos frutos conhecereis a. Olha para a sua vida, como você tem andado nesse mundo. Quais as decisões que você tem tomado? Você tem consultado a Deus? Você tem obedecido a direção da palavra? Ou você tem obedecido apenas a direção de um homem, de um pastor, de um irmão, e vai na onda dele? Você tem que obedecer a palavra. Pastor adora escravizar a gente, para todo mundo ser escravo dele. O seu pastor é Jesus, irmão. Eu sou apenas um servo para orientar você. O seu verdadeiro pastor é aquele que deu a vida por você, Jesus. A gente está aqui apenas como servo para um dia prestar conta com aquele que é pastor de todos nós. Assim como você é ovelha, eu também sou diante de Cristo. Assim como você serve a Deus, eu também sirvo a Deus. Cada um na sua posição. Nós não somos melhores do que ninguém, e não temos aqui a posição melhor porque estamos no altar. Nós estamos juntos no mesmo barco. E o interessante é que ninguém se perca, como disse Paulo. Se ninguém pular fora do barco, nós vamos chegar lá na beira da praia. Não vai se perder uma alma. Mas você precisa renunciar à sua vida e fazer de Jesus o Senhor e Salvador. Pastor, não entendo nada da Bíblia. Graças a Deus que você não entende. Deixa Deus te dar o entendimento. Porque muitas das vezes você lê as Escrituras, você não compreende. Seja sincero. Muitas das vezes eu já li a Bíblia mais de 6 vezes. E muitas das vezes eu leio e entendo. O que é que eu faço? Meu Deus me mostra alguma coisa. E aí acontece um fato, alguma coisa, e Deus mostra. Está vendo o que eu quis dizer? Mas Deus nunca vai deixar de revelar para você. Não é essas revelações que acontecem na igreja. Irmão, estou vendo um anjo na sua cabeça aí. Eu até me lembro de uma irmã que disse que viu um anjo, a minha mulher sentada no colo do anjo. Eu disse: ai, sem vergonha. Eu fiquei até preocupado com esse anjo. Eu disse: eu pego ele. Uma revelação dessa. Anjo botar ninguém em colo. Você viu isso na Bíblia? O anjo botando alguém em colo? Não existe isso. Isso é revelação da imaginação das pessoas que criam situações para dizer que são espirituais. Aí começam a falar na língua dos anjos, para dizer: eita, tem o Espírito Santo. A maioria das pessoas que falam na língua dos anjos não é o Espírito Santo, é um espírito enganador. Quando você vê uma pessoa revelando demais, tenha cuidado, porque a revelação de Deus é na hora da palavra. Deus não revela com sonhos simplesmente. A verdadeira revelação é na hora da palavra. Que Deus começa a falar com você, mexe com o seu coração, abre o seu entendimento e faz com que você reconheça que você precisa se arrepender e tomar uma atitude para verdadeiramente caminhar com Cristo. Se você quer caminhar com Cristo, hoje é o dia de você tomar uma decisão. As Escrituras dizem: eis o dia oportuno, eis o dia da salvação. Não deixa para amanhã, porque nem eu sei se eu vou acordar amanhã. Eu não sei. Todo dia eu vou dormir, eu digo: Deus me perdoa. Eu não sei se eu vou acordar. Se eu dormir com o coração limpo, eu acordo bem, claro. E se eu não acordar, eu estou aqui para mais um dia. Mas o problema de muita gente é que dorme com o coração cheio de problemas, cheio de mágoa, cheio de ódio, ressentimento, cheio de pecados. Infelizmente acorda no lugar que não queria ir.
Até disse para você domingo passado: nunca durma sem pedir perdão a Deus. Pastor, não fiz nada de errado hoje. Não durma sem pedir perdão, porque ainda que você não perceba, você erra. A nossa natureza humana não se converte, mas nós buscamos o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos fortaleça e nos dê a força para que nós dominemos o nosso natural, a nossa natureza terrena, e aí nós vencemos o pecado. Amém, pessoal? Você quer Jesus na sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque às vezes tem um sim que é tão fraco, eu vou ser sincero, você acredita no seu sim? Para você acreditar numa coisa, você primeiro precisa acreditar no que você fala. Eu acho que é assim, então nem você tem certeza do que você fala, porque quem tem certeza não acha, diz assim, é assim, né? Vamos supor que a pessoa fez um curso técnico e ela todo dia trabalha naquilo. Ela quando diz, essa tomada tem que ser colocada aqui, é assim, assim, porque ela tem certeza do que é melhor. É por isso que existe o arquiteto, existe lá o construtor, porque ele fez uma faculdade lá, um estudo. Então ele diz, não adianta você fazer aqui que esse solo não é bom. Ele vai dar para você o melhor desenho, o arquiteto lá vai dar a melhor posição para você colocar lá os lugares. Você quer fazer uma piscina, alguma coisa, uma churrasqueira, ele olhar para o seu terreno, ele vai dar uma posição melhor, porque ele tem uma visão diferente. Não, eu acho que é melhor assim. É assim que a gente vai construindo casa de quarto em quarto. Aí todo ano a gente vai arrancando parede, derrubando e aumentando o canto. É assim ou não é? Pelo menos quando eu comecei a construir minha casa era só um quarto. Aí foi derrubando um, aí bota mais um aqui, bota mais um, depois lá na frente, não, vamos derrubar isso aqui e falar aqui assim. E a gente quando termina tudo, a gente diz, rapaz, tem alguma coisa que ainda precisa mudar. Nunca está do jeito que você queria que tivesse. Quando você faz a coisa sem consultar a Deus, nunca sai perfeito. Amém, pessoal? Vamos buscar Jesus? Vamos fazer uma oração, fiquem todos de pé. Você tem a oportunidade de falar com Deus, isso é pessoal. Você não depende de mim, nem depende do irmão, isso é uma coisa você e Deus. Eu dependo da esposa, eu dependo do marido, não. Você depende de você e Deus agora. Nesse momento, esquece um pouco lá, eu tenho um filho. Deixa o filho lá que está guardado com Deus. Deixa a mãe, deixa o pai que estão guardados com Deus. Cuida agora da sua vida nesse momento. Salva você, para você ajudar a eles também. Feche os olhos em nome de Jesus. Coloque as mãos no seu coração. Aleluia, meu Pai. Aleluias e glórias ao teu santo nome, Deus. Nós estamos aqui, Deus, não fiados nas nossas justiças, mas pela tua misericórdia e graça. Suplicamos, Deus, o teu favor e pedimos. Abençoa, meu Pai, cada pessoa que nos acompanha também pelo canal do YouTube, Instagram, essa pessoa que está pela internet e cada irmão que está nesse momento, e que através dessa oração ela possa entregar a vida ao Senhor, e o Senhor possa perdoar os pecados, meu Pai, para que cada uma delas sejam salvas em nome de Jesus. Então diga para Deus: Deus, eu estou aqui, ouvi a tua voz e preciso te conhecer. E diga: se pequei contra ti, perdoa os meus pecados, mas aceita a minha vida no nome de Jesus. Então faz uma oração pela sua vida, faz uma oração por você agora. Pede a Deus para falar o teu coração, para confirmar cada palavra que você ouviu, para abrir os olhos do teu entendimento, para que você possa alcançar a salvação, a vida eterna, em nome de Jesus. Aleluia, meu Pai. A ti. Esse projeto, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço. Ter sido alcançado pelo preço que pagou, e viste ainda em fortes
Ti, meu Pai. Eu sei que a minha vida está nas Tuas mãos. Eu sei que o Senhor é o Salvador que morreu em meu lugar. Eu reconheço os meus pecados, eu reconheço as minhas fraquezas, mas diga para Ele: eu não tenho forças para lutar, eu preciso do Teu Espírito. Então essa é a hora do Senhor envolver a minha vida, Espírito Santo, e o Senhor entrar na minha vida, para que eu possa vencer o mal. Então Espírito Santo, vem agora sobre as nossas vidas, vem nos envolver, vem, meu Deus, mudar o coração desse homem, vem mudar o coração dessa mulher, vem alcançá-la, meu Pai, para Te servir nesse momento. Oh, aleluia, Espírito Santo, chama Ele para você agora. Aleluia. Eu sei que estás aqui. Aproveita esse momento que Ele está perto de ti, Bem perto, bem juntinho, bem juntinho de mim. pois Tu és o meu Jesus amado. Oh, meu Senhor Jesus, Diga: meu primeiro amor. meu primeiro amor. Meu Deus, Meu Deus, fala para Ele. quero mais de Ti. Diga: teu amor quero sempre possuir. Teu amor quero sempre possuir. Diga: pois Tu és o meu Jesus, Pois Tu és o meu Jesus, o meu primeiro amor. primeiro amor. Vou sempre te amar. Quero sim renovar o Teu Espírito sobre mim. Quero Te abraçar e dizer o quanto me ajuda, Aleluia, Deus. meu primeiro amor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Eu sei que Tantas coisas, Deus, nem era para estar aqui. tantas coisas nem era pra estar aqui. Esse é o seu momento, meu Deus, fala com Ele. Senhor, Ele perdoa os seus pecados. Consolador, de joelhos, sempre te adorar. Ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor. Vou sempre te amar. Quero sim renovar o Teu Espírito sobre mim. Quero Te abraçar e dizer o quanto me ajuda, Senhor. Meu primeiro Diga: meu Deus, eis aqui a minha vida. Eu sou tão pequeno e falho, mas eis aqui a minha vida. Então, Espírito Santo,
Eu sou o lugar da tua morada. Faz morada dentro de mim. Peço o Espírito Santo para morar dentro de você. Diga: Espírito Santo, eu sou o teu altar. Espírito Santo, eu sou o lugar da tua habitação. Espírito Santo, eu estou aqui porque eu preciso tanto de ti. Tu és bem-vindo em minha vida, meu amado. Diga para o Espírito Santo que ele é bem-vindo agora na sua vida. Diga que ele é bem-vindo no seu lugar agora. Diga que o seu coração é dele, que a sua vida é dele. Diga: Espírito Santo, não me deixa sair da presença do Pai. Oh, aleluia, aleluia, diga glórias. Oh,